Santo, santo, santo é o Senhor. E sempre será, para sempre. Amém. Continuando a nossa série aqui em Miqueias. Miqueias capítulo 4, dos versos 1 ao 5. Então vamos ler a palavra do Senhor. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o monte mais alto, e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. Muitas nações irão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, para que andemos em suas veredas, porque a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, e não aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e da sua figueira, e ninguém os afugentará dali, porque o Senhor dos Exércitos disse isso. Pois cada um dos povos anda em nome do seu Deus, mas nós andaremos para todo sempre em nome do Senhor, nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala aqui com a gente nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tem momentos na vida, na nossa vida e no geral, assim, que parece que é tudo definitivo, né? E definitivamente perdido. Alguém já passou por essa situação? Chega numa situação e fala: agora chegou no fundo, agora acho que não dá para piorar mais. Né? Situações em que a destruição é muito profunda, o dano é muito grande, né? E a gente não consegue imaginar um futuro possível. A gente vê isso na história, cidades que entraram em colapso, instituições que fracassam, né? Quantas empresas aí, a gente tem ouvido várias histórias aí de empresas que estão afundando, grandes empresas, grandes impérios. Semana mesmo eu passava ali na Avenida dos Estados, você já deve ter passado ali, e aí tem aquele prédiozão da São Jorge, quem já viu? Prédio absurdo, gigantesco, tá ali, abandonado. Então, eu fico pensando, eu e a Lu conversava no carro, quando construíram aquilo, eles imaginavam um grande futuro. E aí, de repente, quando você olha para aquilo lá, você fala: não tem mais jeito, acabou, está tudo pichado, tudo destruído pelo tempo, tudo danificado. E a gente pensa: está tudo perdido. Então, aquilo que simbolizava esperança numa hora, agora simboliza o fracasso. Então eu fico pensando muito nos donos daquele lugar. Quando construíram, agora nós temos um futuro de sucesso pela frente. E de repente, eu fico imaginando eles passando hoje lá. Então, é o símbolo do nosso fracasso. E quando a gente olha aqui para o capítulo 3 de Miqueias, que concluiu na semana passada, o último verso, aí do verso 12, fala que Sião será lavrada como um campo. Ou seja, acabou, não tem mais. Sião se torna o símbolo do fracasso do povo de Israel. Sião, que era o símbolo da vitória de Israel. Se a gente lembrar, Jerusalém foi conquistada ali por Davi. Davi constrói, né, o templo do Senhor ali, na verdade Davi não, Salomão, mas todo o projeto surge de Davi. Salomão constrói o templo ali, e aquilo era o grande símbolo de Israel. E termina o capítulo 3 de Miqueias falando: e Sião será lavrada como um campo. Ou seja, aquele símbolo de esperança, aquele símbolo de vitória e de futuro, agora era o símbolo do fracasso de Israel, porque o povo se afastou de Deus, que é o que a gente vem estudando aqui desde o capítulo 1. Então, o monte do templo, que simbolizava a presença de Deus, a gente já falou tanto disso, né? Agora seria reduzido a pó, não iria mais para nada. E a gente já estudou Esdras e Neemias, que vai tratar exatamente da reconstrução desse templo.
né? E quando a gente estudou lá em Esdras, o que a gente viu? Reconstruir o templo. Mas lembra que os anciãos choraram? Por quê? Ele não chega nem perto do que era antes. Então era o símbolo do fracasso agora. Então não tinha mais esperança. Quem olhava aquela situação, o povo sendo levado cativo para a Babilônia, falava: acabou, esse é o nosso fracasso, não tem mais saída, é o fundo do poço. E aí começa o nosso capítulo 4. E é muito legal como começa, né? Pensa, lembra de tudo que a gente vem lendo desde o capítulo 1 de Miqueias. Olha como ele começa o primeiro verso do capítulo 4, com mas. E isso é importante, né? Então Deus falando: vocês pecaram, vocês erraram, vocês se desviaram do caminho, a corrupção está correndo solta, vocês estão oprimindo os pobres, vocês estão fazendo tudo errado, tudo contra a lei que eu estabeleci. Vocês estão achando que está tudo bem, está tudo errado, vocês vão ser levados cativos, eu vou deixar a destruição chegar até vocês, né? Vou acabar com tudo que está aí, mas nos últimos dias, e aí vai começar o nosso verso aqui primeiro. Então esse mas de Deus, ele mostra que o juízo, que não é o capítulo final de Deus da história para o povo dele, né? O monte que seria arrasado agora, ele seria novamente reconstruído. Então, a partir desse contraste, é que a gente vai aqui ver nosso texto aqui de Miqueias, entre a ruína e a esperança, tá? O profeta, então, convida a gente a ouvir agora a palavra do Senhor. Então, ele começa no verso 1 aí: mas nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o monte mais alto e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. Olha que maravilha como ele começa agora. Então, Deus declarando: o templo, Sião, será lavrada como um campo. Termina o capítulo 3 assim. E o capítulo 4 começa: mas nos últimos tempos, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o monte mais alto. E aqui é interessante entender o que significa esses últimos dias. Quando você ouve, ou você lê na palavra de Deus, os últimos dias, te faz pensar no quê? Nas últimas coisas, na volta de Cristo, né? A gente tem essa tendência a pensar que os últimos dias é o tempo escatológico, é o que vai acontecer, a gente está aqui esperando acontecer. Só que tanto os profetas, e principalmente os apóstolos no primeiro século, eles não entendiam essas profecias do Antigo Testamento de últimos dias só como uma coisa que ainda vai acontecer, mas alguma coisa que estava acontecendo. Tá? Então, ela não se limita a um tempo cronológico, mas ela tem um sentido teológico e proposital de Deus nisso tudo. Então, a gente pode entender esses últimos dias, em primeiro lugar, na história próxima do que estava acontecendo aqui, o que a gente vê e que a gente estudou em Neemias e Esdras, que é o quê? O retorno do povo. O povo retornou para Judá. Então, Jerusalém foi reconstruída. Então a gente já vê, a gente pode considerar esses últimos dias para o pessoal, para aquele povo que estava ali na época de Esdras e Neemias, para eles a profecia de Miqueias estava se cumprindo, é ou não? Eles estavam voltando do exílio, eles estavam saindo livres daquela prisão toda, daquele cárcere, do cativeiro da Babilônia. Estavam voltando para a sua terra e reconstruindo a cidade. Só que, eu até citei, quando os anciãos olharam o templo, falaram: não, mas não chega nem perto do que era antes. A Jerusalém de hoje nem se compara à Jerusalém de antigamente. Então, a profecia de Miqueias não se cumpriu. Por quê? O que fala o nosso verso primeiro aí? Que será estabelecido como o monte mais alto sobre as montanhas, e os povos irão a ele. Isso não aconteceu. Não aconteceu geograficamente, mas o templo habitou entre nós. E é disso que o nosso texto está falando. Ele não está falando de um momento histórico, político, físico ali do Estado de Israel. Não está falando de um lugar geográfico. Porque quando fala, o monte de Sião será elevado mais alto. Claro que Deus pode fazer um monte ficar mais alto.
Claro, ele é Deus, ele criou tudo. Mas você viu isso acontecendo já? Um monte ficar mais alto? O que costuma acontecer? O monte diminui, né, com o tempo, mas nunca fica mais alto. Mas o nosso texto diz aqui que o Monte de Sião ia ser elevado acima de todos os outros. Só que se você olhar lá, o Monte Sião, que existe até hoje, ele é mais alto do que os outros? Ah, Deus confundiu, era o Everest. Não. Ele falou do Monte Sião. Geograficamente não mudou nada. E se a gente olhar hoje na história, como que está o Monte de Sião? Está o templo bonito lá, de Israel? O que tem no Monte Sião hoje? Uma mesquita. Uma cidade dividida entre palestinos e israelenses. Um lugar de conflito. Parece que é totalmente ao contrário do nosso texto. Por quê? Porque o texto está falando da vida do Messias, o templo do Senhor. É disso, esses últimos dias que Miqueias está falando aqui, está falando exatamente da vinda do nosso Senhor. O templo que habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Mas também esses últimos dias fala do tempo da igreja, que é inaugurada com a ascensão de Cristo e inaugurada ali principalmente no Pentecostes e vem até hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos esperando os últimos dias. Nós vivemos os últimos dias. A igreja do Senhor vem vivendo os últimos dias desde o Pentecostes. Mas existe sim também a consumação escatológica, que a gente aguarda, que é o definitivo, que nós vivemos naquele grande já e ainda não, que a gente sempre fala aqui. Nós aguardamos o que ainda não chegou. Então existe 3 momentos em que essa profecia de Miqueias se cumpre. Em primeiro lugar, a vinda do Messias. Em segundo lugar, a história da igreja. Já estamos há mais de 2000 anos de últimos dias. E existem os últimos dias que ainda virão na volta do nosso Senhor Jesus. Certo? Então, vamos pensar o nosso texto aqui nessas 3 perspectivas de tempo, tá bom? Como eu falei, o Monte do Senhor não foi elevado geograficamente. Só que ele tem que entender o que simbolizava isso no mundo antigo. Eu acho que eu já falei isso uma vez aqui. Mas os templos, eles eram construídos nos lugares mais altos. Por quê? Porque eles consideravam quanto mais alto estava o templo, no monte mais alto, significava que o Deus daquela nação era mais forte. Quanto mais alto o templo, quanto mais alto, e aí, se você já deve ter visto imagens dos zigurates do mundo antigo, eles eram, e as pirâmides foram mais ou menos baseadas nisso, né? Só que eles eram feitos com degraus. Alguém já viu a imagem dos zigurates? Por quê? Porque a ideia era conseguir construir o mais alto possível com a tecnologia que eles tinham naquela época, porque quanto mais alto eles chegassem, simbolizava que o Deus era mais poderoso, era um Deus mais forte. E o que simbolizava o templo para o mundo antigo? O lugar onde o céu tocava a terra, onde a divindade viria habitar na terra. Então a gente vê que tudo que Deus foi falando e foi mostrando era muito comum para aquela cultura. Para a gente fica meio distante hoje, por isso que a gente tem que interpretar. Mas quando Deus falava do monte alto, eu habitarei no meio de vocês, habitarei no meu templo, ele estava falando de uma linguagem totalmente comum ao povo daquela época. As pessoas construíam templos para a divindade habitar a terra. Essa era a ideia. Percebe que a vinda de Cristo e falar Ele habitou entre nós não é um termo fora do padrão dos cultos e da adoração, mas era exatamente isso que as pessoas queriam. Quando a gente vê a história de Babel, que eles construíram lá, aquele grande zigurate, e qual que era a ideia? Você acha que era um negócio tão alto assim, realmente? Eles falavam, para alcançar Deus, lembra? Não é que ele era uma construção absurdamente gigante, não tinha tecnologia, não tinha, né, como esses prédios que tem hoje aí, né, de sei lá quantos andares. Mas a ideia era um lugar perfeito para a habitação de um Deus. E a ideia deles era que eles estavam construindo o templo para um Deus.
era trabalho deles. E aí Deus falou, não, pode parar com esse negócio aí. O grande templo não vai ser obra de vocês, vai ser obra do próprio Deus. E é o que ele faz aqui. Eu vou elevar o monte e vou estabelecer o meu templo no lugar mais alto. E aí a gente vê que geograficamente não mudou, mas Cristo sim foi colocado nos lugares mais altos. Então, o templo de Jerusalém, quando a gente olha, mais uma vez, ele nunca foi grande aos olhos dos outros. Ele nunca foi mais alto. E quem deu as instruções da construção? O próprio Deus. Que Deus queria mostrar que a ideia que Deus tinha de templo era muito diferente da ideia comum, de grandiosidade, de ser maior. Não, o templo de Israel não estava no monte mais alto, não era o templo mais alto, mas simbolizava exatamente aquele que viria ser o templo definitivo. Então, a exaltação do monte ela não é física, ela é teológica, espiritual e redentiva, tá? Agora, outra coisa que chama atenção aí é que as nações afluem para esse templo, para essa cidade. E aí, quando a gente vê isso, a gente vai ver exatamente a era da igreja. Quando a gente pensa no estabelecimento do templo, a gente olha para Jesus. Jesus foi colocado, é o templo que habitou entre nós. Mas aí quando a gente pensa nas nações vindo ao templo, a gente agora pensa na era da igreja. E o verbo que indica aqui, que fala desse afluem, né, indica um rio que sobe. Uma coisa contrária ao normal. Você já viu um rio subindo? O rio desce. Por quê? É gravidade. Só que quando a gente pensa então aqui nessa movimentação das nações indo até o templo, não é uma coisa natural, é um movimento sobrenatural. Porque não é de força humana, é do próprio Deus. É um movimento que o próprio Deus inicia e que gera e que mantém essas nações afluindo em direção ao templo. É um cumprimento cristocêntrico que a gente vê aqui. Cristo, lá em João capítulo 12, verso 32, ele fala: quando eu for levantado, o que eu vou fazer? Vou atrair muitos. E a gente percebe exatamente o cumprimento. Edificarei e elevarei um monte nos lugares mais altos, e as nações virão. E aí Jesus diz: quando eu for levantado, as nações, vou atrair muitos a mim. É o cumprimento exato dessa profecia de Miqueias. A crucificação de Jesus e a exaltação de Cristo é o cumprimento de Miqueias. Quando Cristo foi levantado, Ele atraiu as pessoas. Nós somos atraídos por Cristo levantado. Nós não fomos atraídos por uma mensagem bonitinha. Nós somos atraídos pelo quê? Pelo Evangelho. E o Evangelho é o quê? A morte e a ressurreição do nosso Senhor. O Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Não é uma mensagem de, tu vai ficar tudo bem com você. Não, confia em você mesmo. Não, vai que vai dar certo. Não, a mensagem do Evangelho é: todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Mas Cristo, o Deus encarnado, veio até nós, habitou entre nós, entregou a sua vida, morreu no nosso lugar, pagou os nossos pecados e foi exaltado, ressuscitou, garantindo a nossa glorificação. Isso é a mensagem do Evangelho. É isso que nos atrai, é isso que nos atraiu e que vai continuar atraindo as pessoas a Ele. Não é uma mensagem de autoajuda. Não é uma mensagem, vem para a igreja que vai ficar tudo bem. Não, isso não atrai ninguém. Isso pode atrair por um momento, mas não se sustenta. O que sustenta? A mensagem do Evangelho é Cristo. Então Cristo é o verdadeiro Sião. Ele é o verdadeiro Sião. A igreja é o templo vivo do Senhor. Nós somos o templo. Jesus disse isso. Nós somos extensão de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Logo, nós somos o templo hoje, que tem que estar elevado. E elevado aqui, tem que aparecer, tem que... Não. O lugar elevado é onde Deus está. Por isso Paulo vai falar: olhar para as coisas que são do alto e não daqui da terra. Onde a igreja tem que estar? Nos lugares celestiais assentados com Cristo.
Não é se aparecendo, a gente tem que interpretar as coisas aqui. Não, então tá vendo, a igreja tem que ser cada vez maior, mais luxuosa. Não, a igreja tem que estar nos lugares altos. E as pessoas vão olhar para a igreja e falar, eu preciso ir lá, e vou subir também. As nações vão afluir para a igreja. Porque o grande espetáculo da igreja é o próprio Cristo. É o Cristo reinando entre nós, habitando entre nós, e nós sendo a estampa de Cristo aqui na terra. E o Evangelho é a força de atração. É o Evangelho que atrai as pessoas. Sem Evangelho não existe atração. As igrejas hoje fazem tantas coisas, né? Planos de marketing. E uma igreja que tem isso, que tem aquilo. Não, venha para não, porque nossa igreja tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E cadê o Evangelho? Você vai conseguir, se a gente fizer isso daqui, a gente pode conseguir um monte de pessoas que vão atrás do quê? Dos benefícios que a gente está oferecendo. Mas não estão se achegando nos lugares celestiais. Porque estão pensando nas coisas daqui da terra. E a gente vê uma igreja hoje que foca os seus esforços em ações da terra. E não nas que são do alto. Nós precisamos manter o Evangelho vivo, porque só o Evangelho atrai as pessoas para aquilo que é real. Se a gente ficar oferecendo coisas, a gente pode atrair pessoas. Mas o que nós temos para oferecer para um mundo perdido? O que eu e você, sem Cristo, temos para oferecer? Nada. Porque sem Cristo estamos perdidos. Aí a gente vai ser um perdido guiando outro perdido. Onde? O buraco. É Cristo, é o Evangelho que muda as pessoas, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que nos transformou. Não foram pessoas. Certo? Você ouviu o Evangelho de alguém, mas não foi assim alguém que mudou você. Foi o Espírito Santo. Então nós não podemos perder o Evangelho de vista. Nossa missão é pregar o Evangelho. E aí, a gente vem para o verso 2, que continua falando: muitas nações virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Para quê? Para ficar lá de boa. Porque é gostosinho. O que fala o nosso texto? Para que nos ensine os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, porque a lei sairá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Então aqui existe uma motivação daqueles que sobem a Sião. Não é, em primeiro lugar, a gente vê que não é uma coerção política e nem militar. Eles sobem, é o que o nosso texto diz. Eles sobem e dizem: vem, vamos lá. Não tem um negócio de coerção, você tem que ir, hein? Não é, vem comigo. Então a gente percebe aqui a missão da igreja aparecendo. Vinde, subamos ao monte do Senhor, mas com propósito, para que nos ensine os seus caminhos. Então, quando a gente pensa numa verdadeira conversão, e aí tem tudo a ver com isso que eu estou falando, desse paralelo do que muitas igrejas têm feito hoje. O que a verdadeira conversão produz? Primeiro, um desejo de aprender sobre o Senhor. Não é isso que acontece com você? Lembra quando você recebeu o Evangelho? Você foi impactado por aquilo, o que você queria? Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais sobre Deus. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Eu quero ler mais a Bíblia. Eu preciso entender mais a Bíblia. Porque isso é a reação daqueles que foram atraídos pelo Evangelho. Eu quero conhecer mais. Mas só aprender resolve? Não, a gente tem que obedecer. Saber o que o Senhor falou adianta alguma coisa se a gente não segue, não cumpre, não obedece? Não. A gente tem que... Então, aqueles que vêm ao Senhor, aquelas nações, aqueles povos que afluem agora a Sião, a Cristo, eles têm o desejo de aprender sobre Cristo, e muito mais do que aprender, eu quero obedecê-lo, eu quero segui-lo, eu quero servir, eu quero fazer aquilo que Ele está falando, porque eu sei que é o melhor, porque é o próprio Deus falando. E aí, como eu falei, do nosso zelo missionário, vinde. A nossa missão é o do vinde. Não é para a gente se acomodar
agora no templo, que gostosinho aqui, vou ficar por aqui e está tudo bem, né? Quem sabe sobe mais gente aí. Não, a missão é nossa. É os próprios povos que foram a Sião, que agora falam, vem também. É a missão da igreja. Nós não podemos esquecer da nossa missão: pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E aí, quando a gente pensa nisso aqui, então, da palavra do Senhor, do conhecimento do Senhor e da obediência, a gente vai entender a centralidade do ensino na igreja, na vida da igreja. A gente fala muito de adoração, e se fala tanto em adoração, e a gente vê que em meio a essa busca da adoração, o que acontece com a igreja? Ela perde o ensino. Porque nós somos chamados para adorar, sim. É o que a gente viu lá na primeira pergunta do catecismo. Qual é a finalidade do homem? Glorificar a Deus, adoração. Então beleza, vamos adorar. Mas adorar como? Adorar quem? De que maneira? Tem que entender. Adoração sem conhecimento, ela é um fracasso. Porque sempre que a gente adora sem conhecimento, a gente vai adorar outras coisas. Então a adoração, ela vai envolver revelação de Deus, só que ela vai envolver também transformação do nosso eu. Ela vai envolver uma obediência prática àquilo que Deus está falando. E aqui a gente vai ver uma crítica de Miqueias ao que estava acontecendo. Lembra que a gente falou antes? O templo estava lá, as pessoas continuavam adorando no templo. O que Deus falou? Vocês continuam lá achando que está tudo bem, só que vocês estão completamente distantes de mim. Vocês estão fazendo tudo ao contrário do que eu falei. Mas a gente adora. O que adianta adorar? Vocês estão fazendo ao contrário do que eu falei. Então esse é o grande problema quando a gente se distancia do verdadeiro sentido da vida cristã, que é obedecer ao Senhor. Fala assim, não, eu estou adorando, Isso é que todas as religiões fazem. Elas buscam uma adoração, elas praticam a adoração, mas sempre num negócio distante de uma ética verdadeira, de acordo com os princípios do Senhor. Aqueles líderes de Jerusalém, eles estavam lá no templo, eles cultuavam o Senhor da sua maneira, e exatamente da sua maneira, não como o Senhor estabeleceu, mas eles rejeitavam o ensino que confrontava o pecado. Então, a verdadeira adoração ao Senhor, ela só existe onde há disposição de conhecer e obedecer o que o Senhor fala. E aí de onde vem esse conhecimento? Essa lei. E fala da lei que procede de Sião. E quando a gente pensa nessa lei, a lei não é um código legal. A gente já falou tanto disso. Mas é a revelação salvadora do Senhor. Quando a gente olha para a palavra de Deus, e muita gente entende a Bíblia como um conjunto de regras. Não, a Bíblia não é um conjunto de regras. A Bíblia é a revelação do próprio Deus sobre o seu plano de salvação para aqueles que estão distantes dele. A Bíblia não é um manual de conduta, embora tenha muita coisa lá sobre isso. Mas esse não é o ponto central da lei do Senhor. O ponto central da lei do Senhor é quem Ele é e o que Ele fez e quem somos nós nesse plano dele. É disso que a Bíblia trata. A gente já falou tanto disso, dessa revelação especial de Deus, que é a Bíblia. A gente não pode olhar para a Bíblia como um lugar para saber se eu vou ou não amanhã para algum lugar. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala do plano eterno de Deus. Por isso que a Bíblia é atemporal. Por isso que o que a gente lê em Miqueias é tão atual. Porque é a palavra de Deus. Ela não muda, ela não passa, ela não fica velha, ela não se desgasta. Ela é sempre viva e sempre nova. Por isso que a gente precisa se apegar a ela. Porque a nossa salvação é em Cristo. Só que só conhecemos Cristo pela revelação. Sem a revelação a gente não conhece Cristo.
A gente não conhece Jesus. E a gente já falou tantas vezes disso, né? Que muitas pessoas falam, não, eu acredito em Jesus. Eu gosto muito do que Jesus fez e falou. Mas esse não é o ponto. O ponto é crer em Jesus. Se a gente conversar com várias pessoas, tem várias religiões que, se você falar sobre isso, não, Jesus foi um grande homem, um grande mestre, um grande profeta. Ah, mas não é Deus. Ah, mas morrer na cruz não significou nada, foi só uma coisa triste de ver, né? Não, quando a gente olha para a cruz, o que a gente vê? A nossa salvação. Foi o que Jesus falou, quando eu for levantado, eu vou atrair muitos. Então a gente tem que conhecer o verdadeiro Jesus, adorar o verdadeiro Jesus. Não o Jesus que a gente imagina, não aquela parte de Jesus que a gente gosta. Jesus, como Ele se revelou a nós, como o próprio Deus se revela a nós. O mundo tem uma ideia muito diferente de Deus. Se você perguntar para as pessoas, quem você acha que é Deus? Aí muitos acham, é um velho carrancudo que está lá no céu. A gente olha para a palavra de Deus, é isso? Não. A gente vê um Deus gracioso, amoroso, que cuida do seu povo. Quando a gente olha para Miqueias, a gente tem 3 capítulos aqui de Deus apontando, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão oprimindo as pessoas. Vocês estão fazendo tudo ao contrário. E aí, vocês vão sofrer as consequências disso. E Deus podia parar aí. E estava tudo certo. Tá ou não? Vocês erraram, fizeram besteira, se afastaram de mim. Então, o problema é de vocês agora. Eu estou saindo fora. Que foi o que a gente falou, né? É só Deus tirar a mão que o caos vem. E Deus deixou o caos chegar. Mas aí começa no capítulo 4. Antes de começar, percebe? Foi antes do pessoal ser levado ao cativeiro. Deus já falou, vai acontecer, mas fica tranquilo, porque eu vou restaurar todas as coisas. Isso aí mostra um Deus gracioso, não um Deus rancoroso, não um Deus irado, um Deus de amor. Então a igreja, né, existe para a propagação dessa mensagem salvadora. O conhecimento, propagar o conhecimento desse Deus amoroso e gracioso. A gente vê que a revelação ela vem de Deus e a gente tem esse cumprimento histórico. Começa em Jerusalém, né? E aí acontece Pentecostes, e de Pentecostes para o mundo inteiro. E a gente vai entender lá, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tudo começou lá. Tudo começa em Jerusalém. É de lá que espalha para o mundo inteiro. Então a gente vê em Atos, e vê hoje, que é a continuação de Atos, o cumprimento da profecia de Miqueias. Então, quando a gente pensa na igreja, a gente está falando desse tempo da igreja, a igreja existe então para conhecer a palavra de Deus, proclamar a palavra e viver sob a palavra de Deus. Amém? Mas ainda continue, eu preciso acelerar aqui. Verso 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação e não aprenderão mais a guerra. Então a gente vê aqui o Deus como juiz entre as nações. E a gente vê que, e não é de hoje, mas se fala tanto em paz e uma busca diplomática por paz. E está dando certo, né? Pois é. Por quê? Porque não existe paz. A paz não nasce da diplomacia. A paz nasce do governo justo de Deus. Porque a paz só vem dele. Só ele tem a paz. Ele é a fonte de paz. Não existe fonte no homem. Pensa, quando a gente olha para quem nós somos, não tem como a gente gerar paz. A paz só pode vir da fonte de paz, que é o próprio Deus. Então, Deus falou aqui que vai transformar espadas em arados. Ou seja, o que era para guerra, agora é para produção de alimento. Mas só acontece isso quando Deus transforma corações. Então, aqui, quando Miqueias fala disso, ele não está falando de uma utopia secular.
A gente fica imaginando que vai ficar tudo bonitinho, vai ficar, né, se a gente fizer tudo certinho, então o mundo vai ficar em paz, vai ficar uma maravilha. Não, é uma ação de Deus. Tá? O mundo continua tentando a paz, só que sem uma coisa importantíssima, que foi falado no EBD hoje, que é arrependimento. O mundo, os homens, não, a gente precisa alcançar a paz, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas não olha para o seu próprio pecado e não se arrepende. Logo, não tem paz. Vai continuar fracassando até o fim. Agora Deus promete essa paz que, como a gente vê, vem logo depois do vinde e vamos aprender. A lei do Senhor vem de Jerusalém. E aí Deus, e eu serei juiz sobre as nações. Baseados no quê? Na sua palavra. Naqueles que ouvem a sua palavra. Que se arrependem e se reconciliam com Deus. Esses alcançam a paz. Logo, sem conversão, não tem paz. A paz só acontece mediante a conversão. Senão a paz vai continuar sendo uma ilusão. E aí a gente pode pegar alguns exemplos práticos disso. Tem uma história, né, de dois personagens que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Que é eu não sei pronunciar o nome dele direito, é o Jacob the Chaser, e tem o Mitsu Fuchida. Esse você sabe que é japonês, né? Então, esse primeiro, ele era um dos pilotos da Força Aérea Americana, norte-americana, que bombardeou o Japão. E ele tinha a missão dele, que era bombardear, deixar suas bombinhas lá e voltar. Só que nisso daí aconteceu um problema com o avião dele caiu no Japão. E aí ele foi capturado. E aí o que você acha que os japoneses fizeram com o norte-americano que soltou aquelas leves bombas no Japão? Ficaram, tudo bem, né? Não, prenderam, torturaram o cara por anos. Em compensação, nós temos um outro cara, que é esse Fuchida, que também era um piloto, só que do exército japonês, e foi o que comandou o ataque a Pearl Harbor, que foi o que desencadeou todo aquele conflito lá, né, no final da Segunda Guerra. E aí pensa, só que esse cara não foi capturado, ele voltou para o Japão. E aí chegou no Japão, você é o cara grande, né? E recebeu medalhas. O primeiro lá, o Jacob, preso no Japão, sendo torturado, um soldado cristão deu uma Bíblia para ele, falou: é isso aí. E ele, preso lá, não tinha o que fazer, começou a ler. E foi lendo a Bíblia inteira, começou o Antigo Testamento e foi lendo. Quando ele chegou no Novo Testamento, ele falou: aí a gente entende, revelação, né? Se cumpriu tudo. Foi quando ele chegou no Novo Testamento, ele falou: o Antigo Testamento se cumpriu. E ele se converteu ali naquela cadeia, sozinho. Revelação do Senhor. Mas porque alguém deu uma Bíblia para ele. E aí, passou um tempo, ele foi solto, voltou para os Estados Unidos. E aí, paralelamente a isso, esse Fuchida ouviu o Evangelho e se converteu. E aí quiseram fazer uma homenagem a ele lá no Japão, e ele falou: não quero. Porque isso é totalmente contra a paz do Senhor. O que eu fiz foi totalmente errado. Não quero a condecoração. E aí, passaram-se algum tempo, os dois se encontram. Pensa nesse encontro. Um piloto norte-americano com um piloto japonês, que estavam tentando se matar. E eles se abraçaram e falavam: nós somos irmãos. A paz chegou ali. Por quê? Por causa do Evangelho. O Evangelho faz isso com as pessoas. E quantas histórias a gente tem em meio à guerra, de exércitos que se encontram e falam: não, nós somos irmãos. Não existe guerra entre nós. O Evangelho faz isso. Então, o Evangelho faz aquilo que a política nunca vai conseguir fazer. Porque o Evangelho transforma as pessoas. O Evangelho não te força alguma coisa. Ele transforma. É ou não é? É isso que a gente fala. A Bíblia não vai forçar a gente a fazer nada. A palavra de Deus nos transforma. Nós passamos a querer
servir ao Senhor, Ele não nos força a servi-lo. Alguém que é forçado a servir ao Senhor? Alguém te forçou a vir aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Porque você quis. Porque alguma coisa te atraiu. E o que foi? Esse lugar é super confortável? Esse lugar é bonito? O que te trouxe aqui? O Evangelho. É o Evangelho que transforma a gente, é o Evangelho que nos atrai, é o Evangelho que nos dá paz. É só você pensar, né, e até na própria aula da EBD aqui, foi como a gente trata um atendente de call center. Por que a gente vai tratar diferente? Porque a paz nos alcançou. O amor do Senhor nos alcançou. A graça nos alcançou. Logo, eu vou tratar os outros como? Com graça, com a paz que o Senhor me dá. Então, a paz que o mundo busca só é alcançada mediante o Evangelho que eles rejeitam. Logo, nossa missão é continuar pregando o Evangelho e ministrar a paz do Senhor a todos que estão à nossa volta. E o texto continua aí no verso 4. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e da sua figueira, e ninguém os afugentará dali, porque o Senhor dos Exércitos disse isso. Para a gente pode não entender muito bem o que isso significa. Videira, figueira, sentar debaixo de uma videira, figueira. Alguém já sentou debaixo de uma figueira? É difícil até ver uma, né? Alguém já viu uma figueira? Videira até a gente já vê. É mais fácil ver. Agora, figueira, né? Difícil ver e muito mais difícil é sentar embaixo de uma. Mas o que significava isso? Para o povo ali, daquela época, aquilo tinha um simbolismo. Sentar debaixo de uma figueira, de uma videira, simbolizava prosperidade. Então o que Deus está falando? Eu vou trazer prosperidade para vocês, segurança, descanso. As pessoas sentavam debaixo da figueira para descansar. E é isso que Deus está falando. Cada um se sentará debaixo da sua videira, da sua figueira. E o mais importante, ninguém nos afugentará dali. Lembra do cenário de Miqueias? Era uma opressão. As pessoas perdendo as suas terras para os opressores. O que Deus está falando agora? Cada um vai sentar debaixo da sua figueira e ninguém vai tirar você de lá. Ninguém vai vos afugentar. Porque o Senhor dos Exércitos disse isso. Então, quando a gente pensa nisso que é o chamado Shalom do Senhor, que é muito usado, né, que é essa paz. Então o Shalom ele simboliza a paz, mas ele também simboliza descanso, prosperidade, suficiência. E aí quando a gente entende esse Shalom de Deus, essa prosperidade de Deus, não está falando de luxo, está falando de suficiência. Cada um desfruta da provisão de Deus, sem medo, sem violência e sem exploração. E aqui a gente pode pensar de duas maneiras. Aí você pode pensar, mas o mundo hoje ainda está muito caótico. Mas nós já podemos desfrutar da paz e do sustento do Senhor. É ou não é? Passamos dificuldades? Sim. Mas nós podemos ver a mão do Senhor em todo o tempo. É ou não é? Alguém pode falar, não, o Senhor largou a mão de mim, estou sozinho nessa. A gente não pode falar isso. O Senhor tem cuidado de nós em meio às tribulações. Só que, como eu falei, existe ainda o terceiro movimento temporal, que é o que ainda vai vir na volta do nosso Senhor. E aí a paz realmente será estabelecida de uma vez por todas. E aí não existirá mais tribulações, não existirá mais esse sofrimento. O ainda não que nós esperamos vai chegar. E aí nós desfrutaremos dessa paz do Senhor de maneira plena. E, mais uma vez, não vai ser na força do braço, não vai ser numa força política, mas vai ser com a vinda do nosso Senhor, vindo em glória, com toda a sua graça, com toda a sua majestade, e vai estabelecer esse reino de paz. E aí, para a gente finalizar o nosso 5º verso: pois cada um dos povos anda em nome do seu Deus, mas nós andaremos para todo sempre em nome do Senhor, nosso Deus. Então a gente vê aqui 2 caminhos que existem.
E é muito comum. Cada pessoa vai andar nos caminhos do seu Deus, sem exceção. Ah, mas eu sou ateu. Você anda no caminho do seu Deus. Todos temos um Deus, sem exceção. É aquele sensus divinatus que Calvino falava. Todos têm o senso religioso, todos adoram, sem exceção. Não existe um ser humano que não adora. O problema é quem? Adora quem? Que Deus? O Deus verdadeiro ou os falsos deuses criados pelo próprio homem? E aí você tem uma lista de deuses. Eu não estou falando nem de divindades criadas, que também tem os que adoram isso, que a gente, lá o Salmo 115, não falam, não andam, e aí se tornam semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Mas existem os outros deuses: dinheiro, status, bem-estar. Tudo pode se tornar um Deus para nós. Tudo, qualquer coisa. Até o ateu que fala: não, eu não creio em Deus, mas eu acredito na minha consciência. Ah, sua consciência se tornou um Deus. Não, porque eu acredito na ciência. Bom, então a ciência se torna o seu Deus. Qualquer coisa se torna o nosso Deus. E aí, ele está falando que essas coisas são todas erradas? É errado ter dinheiro? É errado acreditar na ciência? Não. É errado ter status? Não. O problema é quando isso se torna o centro da nossa existência. Por onde a gente anda? E ele está falando, cada um anda em nome do seu Deus. Eu vivo para quê? Para que eu vivo? Qual é o meu propósito? A gente já falou, o propósito é glorificar a Deus. E é o que ele fala aqui: nós andaremos no nome do Senhor. Existem dois caminhos só. Existe o caminho de Deus e o outro, que é qualquer outro. Só existe um caminho para a gente andar, que é em nome do Senhor. E aí quando a gente lembra das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, todos os caminhos levam a Deus? Não, só existe um caminho que leva a Deus: Jesus. Então, quer andar nos caminhos do Senhor? Corre para Jesus. Sem Jesus não anda no caminho do Senhor. Ele é o caminho. Então é andar nele. Percebe? Andar nos caminhos do Senhor. Muita gente acha que andar nos caminhos do Senhor é tentar seguir um conjunto de regras. Não, isso não é andar nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é seguir Jesus, ouvir Jesus, andar com Jesus. É andar sobre Ele, é andar nele, é estar nele. A gente já falou tanto isso dessa união do crente com Cristo. Sem essa união com Cristo, não existe andar no nome do Senhor. Mas o convite a nós é esse: vamos andar no Senhor. E a gente vê que a fé, ela não é uma crença, ela é lealdade. Não é, eu acredito. Não, é eu vivo nisso. Eu vivo sobre isso. Isso guia a minha existência. Eu só não creio numa coisa, eu vivo sobre isso. Amém? Né? Existe a discussão aí: o homem andou na lua ou não foi para a lua? Você pode acreditar que ele foi ou não, certo? Então, eu creio que ele foi na lua. Eu não creio que ele foi na lua. O que isso muda na sua vida? Nada. Então, se a gente crê em Jesus dessa mesma maneira como o homem foi para a lua ou não foi, eu creio em Jesus. O que muda na sua vida? Não muda nada, mas eu creio. Então, não mudou nada mesmo. Então, você continua andando no caminho errado. Porque se não mudou alguma coisa na sua vida, crer em Jesus, então você está andando no caminho errado. Não, mas eu creio em Jesus. Não, mas se a sua vida não mudou, você está andando no caminho errado. Isso é fato. Porque andar nos caminhos do Senhor é uma mudança completa de vida. E não é por um momento. A gente não anda no caminho do Senhor um tempinho e aí já está bom. Quando que a gente tem que andar nos caminhos do Senhor? Para sempre. É o que o nosso texto diz aqui, né? E andaremos para todo sempre em nome do Senhor nosso Deus. Não tem como andar um pouquinho. Agora está bom já, né? Que nem a gente faz caminhada, né? Tem que fazer um pouquinho de esteira. Fiz 10 minutos, está bom já. Com o Senhor é para sempre. Começou e não para mais. Não tem, cansei, vou descansar um pouco. Não,
é andar sempre. E aí, para a gente finalizar aqui, né, então, uma aplicação para a gente aqui. A gente vive, então, no reino já inaugurado, que foi inaugurado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda dele marca exatamente essa elevação de Sião. Inaugura o templo da igreja, onde todos agora vão ao Senhor. E nós aguardamos a consumação final, estabelecido em definitivo, e todo olho verá. Então a pergunta que sobra no nosso texto é: e aí? Em que nome nós estamos andando? No nome mais alto de todos ou de outros deuses? E então Miqueias, ela não é só uma promessa futura, ela é a descrição da era do Evangelho, a era que nós estamos vivendo, né? O monte foi exaltado, Jesus, o verdadeiro Sião, já foi exaltado. As nações estão vindo, olha nós aqui, brasileiros, né? Muito longe de Jerusalém, né? Alguém já foi lá para lá? Alguém já pisou em Jerusalém? Pois é, nunca pisamos em Jerusalém, mas pisamos no verdadeiro Jerusalém, Jesus. Estamos nele, habitamos nele. A gente não precisa ir para lá. Mas lá é uma cidade. Não é mais nada lá. Acabou. Mas a gente precisa ir para lá para experimentar. Não, a gente precisa ir para Jesus para experimentar, né? Não tem nada mágico lá. Existe redenção em Jesus. E a palavra está se espalhando. E a gente precisa continuar espalhando ela. A paz já começou entre nós. Quando a gente pensa até no lema da nossa comunidade, esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós fomos reunidos para preservar essa paz que o Espírito Santo coloca sobre nós. Nós podemos viver. A gente olha para um mundo em guerra e a gente pode olhar para nós e fala: nós experimentamos a paz. Nós somos uma comunidade pequena, mas podemos dizer: experimentamos a harmonia do Senhor entre nós. É ou não é? Nós podemos ver o amor de Deus fluindo entre nós. Então está aqui, ó. Isso é um pequeno pedaço do que Miqueias falou para a gente aqui. É isso. Quando Miqueias falou isso, não sei se ele pôde visualizar dessa maneira, mas Deus estava vendo esse momento nosso aqui. Já estava escrito na história. A gente, no dia 14 de dezembro de 2025, reunidos, meditando nesse texto, Deus falando: está vendo? É isso aí. É disso que eu estou falando. Por isso, enquanto a gente aguarda o dia final, a volta do nosso Senhor, vamos viver no monte elevado, tá? Ensináveis, obedientes, pacíficos, decididos a andar não nos deuses desse tempo, mas no nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Amém? Era isso que eu queria dividir com vocês. Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos a Tua palavra, uma palavra tão emocionante, uma palavra tão graciosa e tão poderosa. Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, mesmo a gente sendo tão pecador, a gente sendo tão falho, andando tão distantes de Ti, o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou mediante a obra perfeita de Jesus Cristo. Jesus nos atraiu. E nós queremos, como a igreja do Senhor, andar em Jesus. Andar em nome do Senhor. Senhor, nós dependemos do Teu Santo Espírito para vivermos esses dias. Senhor, são dias difíceis que vivemos,
mas nós podemos experimentar da tua paz em meio ao caos. Nós aguardamos ansiosos o dia da volta do nosso Senhor, onde tudo será transformado e renovado. Mas até aquele dia, que nós, como igreja do Senhor, sejamos renovados. Sejamos aquele povo que anda nessa terra como um povo restaurado, redimido, santificado, justificado. Senhor, não deixa a gente perder a nossa missão de pregar o verdadeiro Evangelho, porque é esse Evangelho que atrai as pessoas. Não é o nosso esforço, não são palavras bonitas, é o Evangelho real do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente ande nesse Evangelho a cada dia, em todo momento, para todo sempre. Que o Seu nome seja glorificado em tudo que fizermos e dissermos. Que o Teu nome seja glorificado na Tua igreja e que Jesus seja exaltado no nosso meio. Nós queremos levantar o nome de Cristo, assim como Ele foi levantado naquela cruz. Nossa missão é proclamar o nome do Senhor Jesus. E aí as nações virão, os povos virão e se sentarão debaixo da figueira e desfrutarão da Tua paz e da Tua prosperidade. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.